Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Desconstruir. Eu sou o Igor com H. E eu sou a Aline Brito. Muito bom, Pode Desconstruir, um lugar de livre pensamento e de ideias relevantes. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial e eu tenho certeza que vocês vão adorar a história dela, porque é muito contagiante. Agora, antes, eu já vou pedir para vocês começarem a dar o like, já logo no início, comentarem também. Deixa os comentários aqui embaixo, compartilhe e não esquece de seguir a gente lá no Pode Desconstruir, tá bom? Hoje estamos aqui com ela, que é escritora e editora, apaixonadíssima por livros. Estamos com ela, Luciene Miller. Que lindos. Que honra, estou bem feliz de estar com vocês. Obrigada pelo convite. Não, a gente que agradece por você estar aqui com a gente hoje e poder compartilhar a sua história com a gente. Bom, estou à disposição. Já sei um pouco da história, mas continuo muito curioso, que agora eu quero ouvir a obra do artista, não é verdade? Bom, mas pra gente começar nosso podcast, você que já nos acompanha em casa, sabe que a gente tem um quadro onde a pessoa traz um objeto que é significante, que é um ponto de desconstrução na sua vida. O que você trouxe pra gente, Lu? Não podia ser diferente. Eu ando com ele embaixo do braço, né? O meu livro. E não é merchan, não. É um objeto mesmo que faz diferença na minha vida. Então, foi muito corajoso ter escrito esse livro. Então, ele ter se tornado esse livro que eu pego, que eu aperto, é um objeto importante. Sim. Quando você teve a ideia de escrever um livro? Fala pra gente. Eu sempre gostei muito dos livros, desde menina, né? Uhum. Mas a coragem de ter o meu próprio livro e me tornar escritora ou autora esse livro específico veio com uma visita a um albergue. Uhum. De um albergue masculino na cidade de Guarulhos. Eu fui convidada para falar para eles e quando eu comecei a falar tinham 3 pessoas. Quando eu terminei tinha mais de 100. Nossa. Eles chamaram um de cada vez dos quartos para descer para me ouvir. Uhum. E aí de tanto que a vida toda eu ouvi que eu devia escrever sobre, eu decidi naquele dia, porque eu falei assim, quando eu fizer isso eu vou eternizar e aí pessoas como eles e todas as outras vai eternizar, isso vai ficar ali estático ao ponto das pessoas conseguirem, talvez, tirar algum proveito disso, né? Sim, com certeza. Pro livro não tem fronteiras, na verdade. Não tem. Maravilha. Então, como que era a Luciene lá na sua infância, lá no comecinho, que eu sei que a sua história já começa muito forte desde o início. Conta pra gente como sua linhagem familiar e, a partir daí, você conta como que aconteceu as coisas na sua vida. Claro. Falar sobre família, né? A linhagem familiar, ele perguntou. É importante mesmo. Com certeza. A nossa infância, ela vem mesmo, a gente sempre remete ao pai, à mãe, aos irmãos, aos familiares mais próximos, né? Professores. No meu caso, quando eu penso em infância, eu sim penso na minha família, em quem sonhou em que eu nascesse e estimulou aquela família e tudo. E principalmente no meu pai, em primeiro lugar, que é a pessoa que eu me recordo. Sim. Porque a minha mãe, eu não tenho lembrança dela. Eu sei um pouco da história, depois investiguei muito para saber mais. E todos os dias, Igor, eu ainda fico refletindo sobre. Porque eu sei que eu sou uma consequência dela, uma continuação dela. Então, eu tento ver em mim a minha própria mãe, mas não tenho memória. Sim. Porque ela faleceu muito cedo após o nascimento do meu irmão mais novo. Então, quando a gente fala em família, eu sempre remeto à família disfuncional. Sim. A minha. Que era uma família ainda, até então, constituída pelo meu pai, pela minha mãe, um filho dela, que é um dos meus irmãos mais velhos, uma filha dele, que quando eles se casaram, eles já tinham filhos. Sim. Eu nasci, ela engravidou de novo e nasceu o Luciano. E ela faleceu logo após o parto do Lu. Então, toda essa estrutura familiar desmoronou logo aí. Né? Então, até aí é o que eu imagino da família. Depois, essa família não teve uma união, porque foi todo mundo, cada um para um lado, após o falecimento dela. Sim. Claro, um nascimento e uma morte no mesmo momento, assim, é inesperado, né? Apesar de acontecer, e antigamente com mais frequência, né? Complicações no parto são naturais. Mas eles não esperavam, né? Então, quando isso aconteceu, ele se perdeu. E aí não soube lidar com tudo isso e a família foi o bebê entregue para adoção, para outra família. O meu irmão mais velho não ficou na casa. A minha irmã mais velha se casou grávida aos 12 anos. Mais velha, mas todos eram menores de idade, pelo que você Sim, assim, era mais velha que eu, por isso que eu falo assim, né? Mas eu tinha 2 anos e meio
nessa época. Aham. O pequeno que nasceu já foi entregue legalmente para adoção. A filha só do meu pai, ela precocemente, com certeza por negligência dele, engravidou muito menina ainda, aos 12 anos de idade, criança. E ela se casou e se mudou. E teve muitos outros filhos na sequência, depois constituiu a família dela. Mas muito precocemente. Já o filho que era só da minha mãe, se meu pai já não cuidou nem dos próprios filhos biológicos, né? Imagina como ele procedeu com o outro, que também não era dele. E aí esse ficou afastado também e sofreu bastante nessa história. E aí, nesse cenário, você ficou com o seu pai. Fiquei. Certo? E como que foi a realidade ali daquele ambiente familiar ali, só com o seu pai, você... Eu costumo dizer que era um período meu e dele e meu. Então, onde eu cresci, até os 4 anos e meio, fomos só nós dois. Então, a minha lembrança dessa primeira infância, ela vem muito dessa amizade que nasceu e nessa paternidade dele mesmo maluca, né? Porque ele vivia bêbado, alcoolizado, doente psicologicamente, né? Abatido pelo luto ainda e pelo afastamento da sociedade como um todo. Quando minha mãe faleceu, os familiares dela se afastaram da nossa família, ali daquele núcleo. E os familiares dele estavam em Portugal. Então, todos muito afastados geograficamente e afastados também de coração, eu acho, de cuidados. Aquela conexão familiar de um olhar o outro não existiu na minha história. Então, meu pai ficou muito sozinho, ele só tinha a mim. E eu era muito pequena e muito dependente dele, mas eu me lembro muito bem desse tempo. A gente tinha uma casa grande com espaços assim de horta, então ele plantava as coisas, eu estava junto. Então ele me ensinava, né? Meu pai falava outras línguas, então ele tentava me ensinar. Ele me ensinava a tentar rabiscar, a escrever. Era uma ligação muito íntima, né, nossa, mas também muito maluca, porque ele não estava pronto, ele estava doidão. E eu, criança, era super divertido, porque ter um doido por perto de uma criança, né, era maravilhoso. Mas era um ambiente escuro, um ambiente sujo, não tinha uma esposa nem ninguém para cuidar dali. Era um ambiente sem portas-retratos, como eu falo, não tem... Quando eu fecho os olhos e tento pensar naquela casa, é uma casa vazia, uma casa fria, que não remete à diversão ou à alegria de uma família. Assim, da família contente, né? Não da família disfuncional. Não me lembro de nada além disso. Depois, ele se casou de novo. E aí eu tenho minhas lembranças ainda mais frescas, porque eu cresci mais um pouquinho. E aí teve mais movimento naquele lugar. E aí eu tenho uma memória, assim, mas não tão positiva ainda. Porque aí você falou que... Você cita que você estava no ambiente, era você e ele. Era um ambiente até bacana para você ali. Mas em algum momento foi quebrado isso. Foi com o novo casamento dela, dele, por quê? Totalmente quebrado, essa ligação entre mim e ele se perdeu logo na sequência. Primeiro porque ele estava perdido já, dele mesmo. E aí ele casou com uma outra moça que trouxe 2 filhas para morar com a gente também. Mas era uma moça que tinha essas 2 filhas também de outros pais sem um relacionamento afetivo. Minha madrasta, ela conheceu meu pai num centro de prostituição. Ela era uma das moças exploradas naquele lugar. E meu pai era um dos clientes dela. Quando ele desejou casar com ela, ele, na minha opinião, eu sempre falo isso, né? Uma imaginação. Eu acredito que ele tenha oferecido um lar. Mas como ele estava muito abatido e cada vez mais abalado, ele não conseguiu fazer isso. E essa mulher encontrou um ambiente que não era de uma casa que ela poderia reconstruir a própria história. Ela simplesmente se deparou com um ambiente até seguro financeiramente, mas que não tinha o marido, ele não estava disponível. E estava sempre muito bêbado. Voltava do trabalho sempre muito atordoado, nunca estava ali ligado nas coisas. E isso não é uma companhia. E quando ele estava sóbrio, a companhia era de quem? Minha, porque era tudo que ele tinha e que ele preferia estar ao lado. E eu muito criança. Então, essa esposa, ela ainda trouxe depois, não de imediato, mas trouxe as 2 meninas, conseguiu resgatar dos lugares que estavam.
de pais diferentes, de ambientes diferentes, e trouxe as duas para viver com a gente. Sim. Que seriam as minhas irmãs, né? Já que meus irmãos sumiram, né, dessa história, foram para cada um lado, elas seriam... E poderíamos ter uma história bonita. E elas tinham mais ou menos a sua idade, não era isso? Uma era mais velha que eu, uma exatamente da minha idade. E as meninas, elas permaneceram naquele ambiente, também amadas pelo meu pai. E minha madrasta também, tudo que ela fazia em relação a mim era também direcionado a elas. Então, não era maldosa comigo e boa com as filhas, não era. Ela era uma mulher simples, uma mulher que também bebia muito, uma mulher que só sabia fazer o que fez desde sempre. Então, o seu trabalho era o que ela acreditava ser correto. E ela passou a fazer aquilo dentro de casa, porque com meu pai desconectado, ela sem atenção, ela achou interessante usar aquele espaço para poder explorar, assim como ela também foi vítima de exploração. Isso é uma visão minha. Muitas outras pessoas dizem que não, e que ela sabia muito bem o que estava fazendo e fez. E o problema é que ela poderia fazer o que quisesse, desde que ela era adulta, e ele também, eles estavam aptos ou não, no caso dele, totalmente incapaz. E as crianças, nossa... Só que existiam as crianças Exatamente, em casa, né? E existem as crianças em casa. Essa é a questão, né? Que me faz ter essa coragem de falar sempre, tocar nessa delicadeza que é falar essa fase da vida. Porque aqueles clientes dessa mulher se tornaram pessoas interessadas não só nela e nas suas amigas, principalmente interessadas nas crianças daquele ambiente. Então, a gente sempre corria, a gente se escondia, a gente ficava embaixo da cama. Às vezes, eles colocavam a gente para dançar no meio deles, colocavam roupa de adulto. Então, tipo, essa é a minha memória de casa. Pensa. Nossa. A minha casa não era um ambiente seguro. Nem para mim, nem para outras meninas. Nem para nenhuma criança, em hipótese alguma, seria um lugar seguro. Era um lugar sem a mãe, né? Sem o colo dela, com o pai indisponível, com as outras pessoas que foram inseridas naquele ambiente, naquele espaço, por meio, assim, de um novo casamento, mas que não concretizou, então acabou sendo uma invasão daquele lugar com atitudes indevidas, principalmente para as crianças. Sim, sim. E quando você decide romper esse ciclo familiar ali, ciclo de lar, quando você toma essa decisão de, pô, agora acho que esse lugar não me cabe mais. Engraçado, né? Poder tomar uma decisão tão criança, tão criança, né? você tinha mais ou menos 4 anos, anos, nossa, não era é isso? possível isso acontecer? Sem dúvidas. Eu simplesmente fugi de casa. E falo assim, simplesmente, porque tentei antes fazer isso, ia pra rua, ficava largada, ninguém percebia a ausência também da gente. Nós não éramos prioridade, então não estávamos sob cuidados. Então, era natural que saíamos, voltávamos, mas eram muito pequenas, muito, muito pequenas. E até tudo isso ainda, acho que, de certa forma, ia incomodando essa mulher ao ponto de ela me machucar fisicamente numa brincadeira com meu pai, né? Que eu escrevi sobre, eu falo o tempo todo sobre, né? Tem até um jeito bonito de explicar que né? Que eu estava brincando com ele e ela simplesmente virou a frigideira de óleo quente em mim, nas minhas costas. Então, tipo, esse dia foi marcante. E, assim, para uma memória de infância, é o dia mais marcante. Eu lembro da temperatura do óleo, eu lembro da dor, eu lembro do medo que eu senti. E acho que também de tanto contar sobre, de tanto refletir sobre, acho que ele também incorpora Fica esse palpável, medo, né? fica. E eternizado, né, depois de eu contar. Mas eu lembro muito bem, brincando com ele, nós brincávamos muito, ele era muito legal, meu pai era muito divertido e lindo, assim, ele era perfeito, né? Seu pai ainda presente? Não, ele é falecido. Ela também. Muitos dessa história já se foram, né? Eu sempre me deparei com a morte o tempo todo, né? O medo, a morte, essas coisas que as pessoas têm meio até de falar, em comentar sobre, são temas que eu adoro falar. Porque eu acho que tem que saber antes de ter esse impacto, né? A gente tem que ter noção que a gente pode estar aqui e posso não voltar para casa hoje, por exemplo. E faz parte. Isso é viver, inclusive. Faz parte da vida. Naquela época, ela fez isso, ele não tomou os cuidados que devia ter feito, muito menos ela, que não foi um acidente. Sim. Então, também não fez. Eu fugi de casa, eu fugi daquele ambiente Naquele sozinha. momento. E aí, simplesmente, decidi que aquele lugar era muito perigoso, e era. E muito criança ainda, o que é até assustador de eu falar, porque eu sempre olho para as crianças dessa idade e fico pensando o que todos vocês pensam.
Né? Como? Eu também me pergunto isso. Você tinha Mas aproximadamente que eu idade? tinha 4,5. 4 anos e meio. Foi quando eu fugi de casa e fui viver na rua. Uhum. E não voltei, porque a rua ainda era mais segura do que aquela casa, Igor. Imagino. O quão difícil era a convivência naquele lugar. Era O seu, absolutamente impossível uma criança crescer saudável ali, né? Sim. Em todas as, Físico, as mentalmente, esferas. enfim. É. o seu pai chegou aí atrás de você nesse Nunca. momento? Não? Nem nesse dia, nem depois. Eu costumo Talvez- dizer que a dor maior da vida foi ele não ter percebido. Não é porque ele foi maldoso. Entende? Ou então ele deve ter notado também que realmente não era um lugar seguro pra você. Sim. Se a gente, na verdade, assim, né, a gente vai fantasiar. É que você conta a sua história de uma forma tão belíssima, né, que não, parece que não houve dor, mas houve muita dor. Ainda dói. Eu brinco que o que eu faço é para me curar. Mas, na verdade, é muito além disso. É para evitar que isso se repita. Sim, Então, sim. todos os dias eu falo sobre isso. E, claro, né, quanto mais você fala, você... Mas eu sempre fui assim. Eu costumo olhar... Você vê que eu olho essa história de fora também. De dentro e de fora. É um autoconhecimento ainda. Eu fico nessa análise do que aconteceu. E sem julgamento a eles. Porque eu poderia ser um deles. Eu me coloco no lugar deles de verdade. E eles não estavam prontos para serem nem pais, nem muito menos cuidar de pais, de filhos dos outros. Você amadureceu assim, tão cedo também, né? Fui obrigada, né, a tomar decisões muito cedo. Mas eu falo de amadurecer na questão, assim, exatamente da forma que você conta. Né? Porque você, talvez, até hoje, você poderia estar se colocando apenas como eles são culpados, são irresponsáveis, fizeram isso, fizeram aquilo. E você conta de uma forma totalmente distorcida da situação, do fato, na Isso verdade, é porque né? eu consegui olhar para frente e me transformar. Então, aí eu consigo fazer isso. Se eu tivesse presa a essa história, a essa dor, eu não estaria aqui, para começar, falando sobre. E eu não sei o que seria de mim, porque se eu tivesse seguido na linha de continuar um ciclo, eu seria também uma pessoa violenta. Ou também uma pessoa desconectada ou negligente, alguém que não estaria disponível para os outros, que é exatamente o meu oposto. Sim. E aí eu fiz isso muito cedo mesmo. Não sei, não sou heroína, não é um mérito, é algo que foi acontecendo e eu agradeço por ser assim também. Porque me faz ser mais leve, levar essa história de uma forma também... E deixar claro que é errado, mas acontece muito. Mas é errado. E perceber também a fonte disso tudo. Que vem desde um luto que não foi trabalhado, de uma sociedade que abandonou primeiro o meu pai antes de me abandonar. E abandonou também os seus... Os abandonaram também, as meninas também foram abandonadas. Eu não sou uma única pessoa, eu sou a que teve coragem de contar. E de mudar, né? Exatamente, E de transformar e de todas não essas- seguir essa linha, de entender um erro ali. Mas isso se dá muito por eu ser medrosa demais. Eu Eu não diria isso, não. O medo me protege. Apesar de claro... todo mundo me achar corajosíssima, é a minha vulnerabilidade que me protege, não é a força que todo mundo, indica. Não é. Eu sou muito vulnerável. E eu era muito ainda na infância, né? Você se veste de coragem pra disfarçar o medo. Exatamente. E também não é forçada. Sim. Mas porque... Mas também deixo claro o medo, deixo claro as dores, assim, o que me assusta. Eu choro quando conto. Sim. Então, eu escrevo, eu vejo de novo o que eu escrevi e falo, gente, o que aconteceu comigo mesmo quando eu vou escrever sobre, né? Eu não escrevo só sobre isso, mas na época, a minha madrasta era uma pessoa que tentou cuidar de mim. E eu Do lembro seu também, jeito, porque do né? mesmo jeito que eu lembro que ela me machucou, eu lembro das outras vezes que ela me machucou. E também lembro das vezes que ela tentou cuidar de mim da maneira dela, né? E aí vejo uma mulher frágil que não foi cuidada. E, gente, a gente não consegue levar o que não tem. Não consegue oferecer o que não tem.
É claro que ela exagerou na violência, eu vou defendê-la aqui de jeito nenhum. Eu vou entendê-la, mas essa violência tem que ser analisada. E na época, então, ainda, se até hoje as pessoas naturalizam a violência infantil, a violência dentro da própria casa, colocam para debaixo do tapete, não deixa ninguém perceber, ou não se fala sobre. Né? Quando o marido e a esposa brigam, vão às vias de fato, se machucam, os filhos vêm, nunca se fala sobre. Então, você vai naturalizando aquilo. E na época era assim que acontecia, né? Era até as invasões naquele espaço, aquelas pessoas estranhas. Aquilo gera violência. Sim, com certeza. Se a gente só visse o que acontecia. E aí, a partir do momento que aqueles homens se interessavam e se aproximavam da gente, foi isso também que me fez fugir. Entende? Ali, até eu muito criança, já sabia que não era ideal para mim, não era o que eu queria. Ô Lu, você se considera hoje uma pessoa religiosa, espiritualizada, alguma coisa assim do tipo? Você acha que isso fez você também se apegar em alguma mudança? Porque, embora seja você era muito nova quando tudo isso aconteceu e quando várias decisões você acabou tomando, né? E decisões difíceis, né? Sair de casa muito cedo, isso é basicamente inevitável não, mas é estranho, né? Não é fácil. Inesperável. Eu, criança, eu tomei decisão de imediato e de lá para cá fui tomando muitas outras decisões, inclusive permanecer em situação de rua por longos anos. E aí a religião, ela não vem nesse ambiente, nesse lugar, porque você não tem contato, você não sabe se existe Deus, se não existe Deus, se existe algo ruim. Eu, na infância, eu era uma menina medrosa, como eu falei, e eu imaginava Deus e o oposto dele. E eu sempre tinha medo de falar sobre o oposto dele. Muito respeito aos dois. Mas não tinha uma iniciação religiosa. E cresci sem nenhuma delas, né? Depois, com o tempo, eu tenho uma fé imensa. Mas se eu te disser que eu sigo uma religião só, ou que eu só acredito nela, você é mentirosa. E não é isso. Eu respeito as religiões diversas, a origem de cada uma, a cultura que se deu a elas e a forma que cada um acredita de chegar a ele. E eu acredito nele. E tenho medo do outro. Porque quando eu vivi em situação de rua, eu não comia. Então eu delirava de fome. E os meus delírios me mostravam monstros e coisas ruins. E eu tenho recordações absolutas de coisas assim, tipo no fogo, coisas... Mas que hoje eu sei que era a fome que fazia isso. Mas e também o que me assusta muito em relação a tudo isso é quando as pessoas dizem... quando você fala de uma situação de rua, a primeira coisa que muita gente chega falando é que é pecado. Alguém pecou pra estar lá. Alguém errou. E aí, isso não me agrada de jeito nenhum, porque quem erra antes são os outros, sabe? Que fazem a pessoa ter uma consequência. Até os adultos, que ainda são escolhas mesmo, tem uma consequência, uma não aceitação, um conflito familiar, uma dor profunda, uma morte, um desespero, uma decepção. E isso nunca é só seu, é da sombra que vem do outro também. Então... é aquilo, eu não julgo. Então, se eu não julgo, eu não posso definir uma religião específica como certa e desrespeitar as outras. Sim. E o conhecimento me faz sempre refletir sobre isso. Então, o que eu escolhi? Mas, de novo, a palavra escolha. Eu escolhi confiar e respeitar e entender, procurar aprender com o outro sobre. E sem dúvidas, respondendo sua pergunta, com certeza tinha uma força que me faz hoje me movimentar e que cuidou de mim quando era criança. Eu não posso não acreditar nisso. Não posso, por mais que tenha lido o intelectual que sou, não posso dizer simplesmente que não tinha nenhuma força ali me protegendo de momentos que nunca vou conseguir descrever. E hoje você é uma escritora, né? O que fez... Porque assim... Você contou que você conversava, o seu pai falava várias outras línguas. De alguma forma, ele acabou te cativando nessa área, né? De uma forma inconsciente naquele momento, certamente. Mas você morou na rua, né? Como a sua parte estudantil, como você chegou na parte dos livros, de se encantar de verdade por isso? É muita sorte. Ele, sem dúvidas, ajudou e colaborou muito com isso. Indiretamente, ele, com o conhecimento dele, influenciou
da maneira dele. Principalmente quando me colocava quando ele me contava histórias, quando ele me colocava para desenhar ou escrever algo que eu não sabia escrever ainda, mas ele escrevia e pedia para eu repetir a letra dele. Então, meu pai era muita oralidade em casa. Ele falava bastante. Como eu falei, é a comunicação dele também. Me faz ser um pouco dele, né? Assim como eu sou um pouco dela, que não conheço e sempre me descubro perto dela, eu sou totalmente ele. Ele era um cara simpaticíssimo, né? Olha, eu me achando assim. Mas ele era um cara amado também pelas pessoas, pelos outros, porque ele sempre estava agradando os outros. E ele fez isso comigo. E nas andanças, lógico, ali na Vila Maria, perto, eu encontrei a biblioteca pública, que é a Biblioteca Álvares de Azevedo, Sim. E que não poderia ter encontrado outro lugar, né? Assim como as pessoas se deparam com os teatros, com os céus, com as escolas, com ambientes que proporcionam a cultura, o esporte, e conseguem mudar as próprias histórias por isso. E foi o que aconteceu comigo. Uma biblioteca. E aí, não tem limite, né? Porque uma biblioteca não tem limite. Não tem. Não tem não é exclusividade de uma área do conhecimento. Ela é universal. E a gente acaba... Por que sou apaixonada por livros? Porque eles não são só livros. Porque é muito mais que isso. São minhas bonecas. Eu ainda sou uma menina. E como que era a situação de uma criança em situação de rua? Como que era a vivência ali dentro, num ambiente de rua, um ambiente totalmente vulnerável, um ambiente de exposição, na verdade, né? Como que era a vivência, assim? Absurdo. Era um crime, eu diria, uma criança em situação de rua. Uma falta de interesse, de olhar uma participação nula de todos os outros que não estão na rua. Uma criança em situação de rua e crescendo por tanto tempo, assim como aconteceu comigo e como está acontecendo agora com quem está lá fora, enquanto a gente está aqui, é a falta de olhar do Estado, da sociedade, da própria família dela. É a falta de ação, falta de política pública, falta de tudo. É a falta. E ainda é infância. Ainda é divertido brincar, porque o olhar da criança ainda é o olhar de uma criança. Então, as minhas memórias, elas são de medo e de dor, e é de invasão em todos os sentidos que vocês imaginarem. Então, uma menina em situação de rua, apesar de eu dizer que ser menina era muito terrível, ser menino também é, então deixo bem claro isso. Mas os abusos contra uma menina são para sempre, né? De todas as formas. E uma menina de rua, então, né? Uma menina que chamava atenção de todas as formas. E que uma criança chama atenção de todos, né? Todos nós, a gente olha e percebe a criança. Mas quando ela está na rua, é invisível mesmo. E aí, só quem olha e chama atenção é de quem não deveria chamar, né? De quem quer fazer mal. Sim. É uma infância assim. A rua, ela é... Eu costumo dizer, sempre. Não importa a forma que é a casa pode não ter parede, Igor. Mas ainda é uma casa. E se tiver alguém interessado em proteger aquela criança dentro da casa que não tem parede, isso vai estar para sempre na memória dela como a proteção de alguém. Então, tá na rua tá desprotegida, exposta em todas as formas. E é andar muito também. É percorrer outros espaços urbanos o tempo todo para circular para sua própria proteção. Por quanto tempo você esteve nessa situação? Vivi em situação de rua dos 4 anos e meio aos 11 anos de idade. Bastante tempo. Bastante tempo. Toda a minha infância foi na falta de segurança, toda. Ela não tem nenhuma memória de um ambiente, de um lugar que fui protegida, que estava quentinha, que estava alimentada. É isso, assim, tudo que pensam sempre quando você observa alguém sem ninguém, sozinho, assim, sem ninguém para te proteger, ninguém para te ajudar. Até dentro da biblioteca, era no momento que a biblioteca estava aberta, não era ninguém para me tirar dali. Eu era, tipo, mais uma pessoa que frequentava. Claro, também tão bem cuidada quanto as outras, no sentido dos servidores daquela biblioteca fazer a contação de história, de dar alimentação. Se tinha alimento para todo mundo, tinha para mim também. Mas não nada além disso.
Assim, claro, o acolhimento de servidoras que as bibliotecárias, as contadoras de história eram as mais vocacionadas a cuidar. E sabiam da minha história também, né? Mas é uma infância com uma rede inteira que falha. Principalmente minha família. Principalmente a família, depois vizinhos, e aí o Estado como um todo. Não tinha os agentes que deveriam assumir o papel de integrar essa criança a outros, sei lá, talvez levar para um ambiente de acolhimento, um abrigo na época, uma casa de órfãos, eu não sei, eu era órfã, apesar do pai vivo, estava órfã, sou órfã, sempre fui órfã. O pai estava morto vivo, praticamente. Tinha que ter um olhar de adulto aí, né? Exato. Das autoridades como um todo. Uma falha. Exato. E depois desses 11 anos, né, desses 7 anos, né, que você ficou, qual foi o momento o que fez você sair dessa situação? Fui resgatada. Alguém da família? A irmã da minha mãe, a tia Virgínia, irmã da minha mãe, e a esposa dela. Ela se casou com a Áurea e ficou muito tempo sem saber o que estava acontecendo com a filha do Toninho, né? A filha da Leonor, que a minha mãe chamava Leonor. Eu tenho uma paciente chamada Leonor. Ai, acho tão lindo esse Vou nome. até comentar com ela a respeito disso, que ela falou, quase não conheço ninguém com o meu nome. Eu acho um dos nomes mais lindos do mundo, Leonor. É um nome forte, né? E que quando a pessoa morre, né, e é sua mãe, ela é uma santa, né? Sei lá. Então, Leonor é um nome sagrado, não? Exato. O Toninho era um cara, assim, que acabou fazendo que as minhas tias se afastassem de tudo. Acho que antes disso tudo acontecer, talvez. Não tinha uma amizade entre a família da minha mãe com a família do meu pai. Mas tinha um respeito ali. Quando isso aconteceu, não tinha um motivo mais para eles estarem por perto. Porque o vínculo era com ela morreu, não tinha mais. E eles imaginavam que esse pai estava cuidando da criança que sobrou, né? Porque meus irmãos foram para cada lado e eu fiquei. Então, ela pensava que ele estava cuidando de mim até aí. E aí, descobriu que não, né? Quando começou a me procurar, viu que eu não estava lá na casa dele mais. E ninguém, tipo, se preocupava muito se eu estava ou se eu não estava. E ela se importou. Acho que é, né, uma pessoa que se importa com a outra em algum momento da vida. E fez isso, nunca é tarde, né? E me salvou, posso dizer que me resgatou. Mas não foi de uma maneira também de um dia para o outro. Foi com cuidado, foi conquistando a minha confiança. E aí a mulher dela também, foi indo assim. E ela morava... A tia já era uma pessoa muito... Ela é, né? Maravilhosa. Sim. Porque a tia era a irmã que criou. A minha mãe era caçula, morreu. Mas aí tinha uma outra tia que tem necessidades especiais. Então, ela tinha problemas físicos, psicológicos, mentais. E era uma pessoa incapaz. Então, minha tia cuidava dela. Minha avó, minha tia cuidava dela também. Trouxe ela do interior porque o meu avô violentava todo mundo. Inclusive, a minha avó, violência doméstica, a tia teve coragem de trazer. Meu tio, que era viúvo, morava lá. Meu irmão, que tinha saído de casa lá, foi parar lá na minha tia. Então, ela era... Um coração gigante. É um coração. E é a mulher que casou com outra mulher e que sofreu muito todo o preconceito. Vocês podem imaginar. Porque na época, até hoje, Sim, ainda. hoje. E principalmente na época, essa é a pessoa que teve coragem de me conquistar. E aí ela, aos poucos, me disse que era da família. Com o tempo, me levou um dominó para jogar comigo, levou comida. Então, foi me conquistando assim. E me levou para casa. Me deu um banho, me matriculou na escola, me colocou na igreja. Também fez, assim, tudo que você imagina o que fazer para salvar uma menina que estava ali na rua. Então, ela tentou fazer tudo isso. E aí, eu costumo dizer, nossa, a tia me amou, sem dúvidas. A esposa dela, sem dúvidas. Minha avó, minha tia Alzira, era uma pessoa que era uma criança também, né? Então, tipo, eu ainda era aquela criança brincando com ela. Todos ali estavam naquela casa tentando entender o que tinha acontecido comigo. E a tia fez isso considerando a opinião das outras pessoas. E aí, então, ela fez com muito amor a coragem de me tirar. E depois ela aceitou a opinião das outras pessoas dizendo que foi um erro. Então foi complicado nisso, porque eu sempre falo, né, que eu tenho
a marca da cicatriz do óleo quente nas costas e tem um carimbo nas costas também invisível, que é o carimbo de ser uma menina que viveu na rua a vida toda. Então, assim, a infância toda. Então, o julgamento... Por que eu não gosto de julgamento? Porque eu sou o objeto de alvo, julgamento. Né? Sou exatamente tudo que todos têm certeza que vai dar errado. E isso eu ouvi muito. Eu já ouvia na rua, já ouvi depois. Então, as tias me acolheram, mas tiveram que... Foi difícil. Acho que foi até mais difícil esse período do que o período na rua sozinha. Isso que eu ia chegar nesse ponto agora. Você ficou dos 4 anos e meio aos 11 anos. A gente sabe que até os 7, mais ou menos, é a formação do caráter da criança. Então, você teve ali 2 anos e meio de formação de caráter ali, de valores, princípios, instituído pela rua. Certo? E, querendo ou não, a vivência na rua ali, nunca estive nessa situação, mas acredito que é uma vivência totalmente diferente da vivência dentro de uma casa. E agora você se depara numa casa com algumas pessoas, com horários, com regras, com rotina. Acredito que você teve esse choque de realidade ali no começo. Eu quero que você explique um pouco pra gente como que foi essa questão de sair de um ambiente totalmente sem regras, vamos dizer assim, e agora um ambiente totalmente com regras, com pessoas mais velhas, com pessoas com necessidades especiais também. Como foi essa vivência? Tudo junto, né? Olha que coisa. É impressionante, né? Na rua eu me acostumei, então se tornava mais fácil, apesar da diversidade. E assim, imaginava que seria para sempre. Sim. Porque você, quando é criança, não fica imaginando quando vai ser adulto o que vai ser, que nem todo mundo fica perguntando. E eu, quando fui para casa delas, sem dúvida, primeira, tomar banho foi violento. Muito. Inesperado, desnecessário, tudo foi muito difícil. Aí, adaptação com escola, com horário e com outras pessoas no mesmo ambiente, porque eu era mais sozinha. Pulava o muro da biblioteca, ficava dentro da biblioteca, quando era de dia, sozinha, no máximo, às vezes, com a bibliotecária. Fora da biblioteca, para dormir, silêncio absoluto. Tudo muito limpo também na casa, dentro da biblioteca, né? Depois, ali fora... No jardim, eu dormia quieta, sem ninguém ali, né? Então, sempre procurando ver se estava segura, mas sem ninguém decidindo a hora que eu ia acordar, por exemplo. Ou se eu tinha que levantar e sair dali para tomar banho. Tomar banho, pensa, anos. É uma necessidade que nunca parei para pensar nela. Não era importante para mim. E aí, isso para elas era muito, porque primeiro era dar um banho, era a certeza que ia dar uma vida nova. Então, até elas entenderem que isso era agressivo, levou um tempo, porque elas não são pessoas que eram preparadas para lidar com pessoas de rua. Hoje, as pessoas que lidam com pessoas de rua têm que entender que esses avanços têm que ser devagar, porque a pessoa não está se importando com ela mesma, então vai se importar com a higiene. E se importar com a higiene do outro é mais importante para vocês que estão perto, não é para quem tá vivendo isso. Sim. Né? Porque ninguém quer ficar perto do feio, do sujo, do fedido, do piolento. E eu era tudo isso. Então, era uma exigência, né? Para estar dentro da minha casa, tem que estar limpa. E já era difícil. Depois, para estar na minha casa, tem que dormir no horário certo, tem que fazer tal coisa, tem que não quebrar nada. E eu era estabanada, quebrava tudo. Até hoje. Regra, tem que ter horário. Eu não tenho regra até hoje, eu detesto regra. Justamente porque na rua era a única coisa boa. E eu fui criada assim, então... E além disso, comer, me alimentar, receber visitas, era tudo muito estranho, principalmente porque as visitas nunca me agradavam. Porque eram visitas que vinham e falavam no ouvido da tia, isso não vai dar jeito não, tem jeito não. Você é maluco. Já era, tá louca. Por que você faz isso? Você sabe o que vai acontecer? Porque assim, meu irmão, logo cedo, conheceu a droga, então aos 8 anos estava viciado em cocaína. A minha outra irmã tinha engravidado cedo, já estava com vários filhos ainda, muito nova. Todo mundo achava que a tia não devia fazer o que fez. Eles também sabiam da minha situação e não fizeram. Você carregou a herança dos outros. De todo mundo. Dessa história toda. Até em mim, eu acho que eu carrego. Até às vezes, quando não estão julgando, eu acho que estão. Porque era muito pesado. Me alimentar, sabia comer com a mão, não sabia comer com o talher. Então, escovar dente, imagina, não sabia nem o que era escova. Então, era uma adaptação muito complicada. E muito... as pessoas acham que era muito fácil. Porque a criança, você fala, a criança tem que obedecer. Até hoje, até criança que tem tudo. Na criança, se ela não tem nada, é que ela não tem direito e voz para nada. E eu não tive. Então, eu já ficava quieta. Não gostava
de certas atitudes, então me expressava. Até hoje, se você falar, Lu, tal coisa, eu vou responder tal coisa. Não quero. Já vou falar também de imediato, porque é automático até a minha autodefesa. Exato, é recurso de defesa da rua, né? Você tá ali, você tem que não descer, senão... Exatamente, exatamente. Eu sou assim também até hoje. Dei trabalho para as tias nesse sentido. Sim. Mas no sentido que todos diziam, eu nunca dei. Porque aí, nossa, eu fui crescendo e era tudo muito complicado, porque ninguém podia se aproximar de mim, né? Porque eu poderia engravidar, porque eu ia me prostituir, porque eu ia repetir de ano, era certeza, né? E fui de lá pra cá, só calando a boca de todo mundo, né? E até hoje faço questão. E assim, falo que não sou revoltada, tá? E a minha revolta. A Lu é legal, a Lu perdoou todo mundo, mexe comigo. Aí é familiares. Ai, queridos familiares. Tirando as tias, vamos visitar as outras pessoas? Não. Deixa eles viverem lá, tenho raiva deles? Não, também. Mas também não quero que eles se aproximem o tempo todo, porque eu não conheço essas pessoas, né? Então... E nem fizeram questão de conhecer também, não fizeram, né? tiveram certeza que eu seria... Assim, julgaram não só a mim, julgaram minha irmã, julgaram meu irmão, o tempo todo, né? Julgaram meu pai, todos que eu achava que eu amava. Então, como assim? Vem mexer falando... Até a minha própria mãe morta sempre foi considerada, assim, nunca ouvi falarem muito bem dela. Orgulho, então, E assim, eu sempre soube estar perto de quem me quer por perto. E aí, na rua eu já fazia isso. Eu não ficava no ambiente onde estavam ali com uma quantidade de drogas absurda, porque eu não queria. Eu sempre evitei a droga e isso foi uma das coisas que me salvou muito. Parte foi ter visto meu irmão muito novo, já muito perdido nesse sentido. E parte foi ver meu pai totalmente alcoolizado também ali e as outras pessoas da rua totalmente perdidas. Assim, fora desse mundo, em algum outro lugar que a gente não sabe descrever. E aí eu não queria. Então, não para isso também sempre foi uma decisão. Entendi. Você falando do seu irmão, conta aquele episódio que ele foi baleado. Isso me chama no livro, né? Sim. Meu irmão, um cara amado de todos os vínculos dessa família biológica, ele é o meu maior vínculo. O cara que eu mais amei mesmo, né? Além do meu pai. E que sofreu muito com a falta da minha mãe. Então... nesse período todo, meu irmão também se envolveu com várias coisas e quando as tias me pegaram, passou um tempo, o meu irmão levou 8 tiros na porta de casa, da nossa casa. Isso porque as drogas e as companhias que ele tinha ali, que ele confiava, quase tiraram a vida dele. E ele não morreu. Ficou 3 meses ainda na recuperação, no hospital e sobreviveu. Mas ele e eu, que nem escrevo, eu falo. A gente aprendeu, eu aprendi observando o que aconteceu com ele, que eu tinha feito a escolha certa. Não que ele tenha feito a escolha errada, mas que, assim, eu, de não me envolver com o vício e principalmente com o crime, né? Sim. Eu acabei ficando aquém disso. E, então, por isso, também parti para um lado inesperado para as pessoas. Opa, sou eu. Fica tranquila. Tirando já meu irmão, ele com certeza devia sentir muita falta da minha mãe, que sentia que não estava num lugar seguro, escolheu os amigos para tentar se encantar com aquilo, e aí fez o que não devia ter feito. Acho que eles roubaram um videocassete e ele não deu dinheiro, acabou usando a droga. E aí quase perdeu a vida. E era para ter perdido ele e a gente, tudo, né? Porque eles vieram para acabar com todo mundo. E aí foi um episódio terrível, inesquecível e é triste. Mas o legal é que meu irmão sobreviveu, o meu irmão se afastou dessas pessoas, meu irmão formou a própria família dele e hoje ele seguiu a história dele, né? Eu acabo falando dele porque não tinha como eu falar da minha história sem inserir esse episódio, porque foi muito marcante. Mas eu respeito muito a história dele, também mantenho os holofotes dessa história mais na minha vivência do que na dele, né? E na dos outros, mas não tem como eu não falar deles, né? São os meus vínculos e meus amores, inclusive. É uma das pessoas que eu desejo todo o amor do mundo e desejo que a dor dele um dia se acabe nesse sentido, porque, como eu falei, eu fico me curando, talvez a forma dele se afastar dessa dor tenha sido a escolha de ter
a droga por perto, né? Como muitas pessoas fazem. Sim. Exato. Lu, você ficou, voltando lá atrás agora, quando a biblioteca entrou na sua vida? Você estava com 4 anos e meio. Quando que a biblioteca entrou na sua vida? Que você ficou um tempo Não sei antes exatamente. ainda, né? Eu nunca digo, eu falo no livro que talvez com 5, talvez com 7, eu não sei. Isso. Mas já era compreendendo as coisas, já era... De imediato não sabia que era uma biblioteca, foi um lugar que eu não fui expulsa quando pulei o muro, então fiquei ali. Sim. Poderia ter sido uma escola, uma igreja, poderia ter sido qualquer ambiente público que permitissem que eu ficasse naquele lugar, fisicamente me protegendo, com a marquise e com o muro. Mas depois eu descobri que era uma biblioteca. E aí, quando eu percebi o que é uma biblioteca, foi já talvez, acho que com 7, 8 anos que eu descobri que era a biblioteca. E aí, sim, a biblioteca fez diferença. Sim. E aí participei de tudo que você imaginar que acontece lá. Então, Você aprendeu a ler lá? acredito que sim, né? Antes, com meu pai, eu ia para a escola também, quando eu estava só eu e meu pai. Eu tinha uma escola infantil que ele me matriculou. E que eu me lembro que eu ia e voltava, o nosso cachorro ia junto. Depois, quando eu fugi de casa, não tive mais um vínculo escolar, né? Nem familiar nenhum. Mas aí, acho que talvez a base, eu talvez tenha tido nessa escola e com ele em casa. Que é talvez o letramento, talvez a alfabetização básica, mas a biblioteca foi a contação de histórias e depois a participação com a mediação, isso é importante dizer, dos profissionais dali. Depois eu aí fui despertando esse aprendizado meio que autodidata, né? Porque eu fui descobrindo as coisas lendo. Ler é decodificar o mundo. Sim. A partir do momento que eu aprendi a ler, ninguém me segurou mais, né? E foi lindo. A biblioteca é um marco, né? Exato, exato. E aí você no livro você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que você era invisível, e toda vez que estava na biblioteca você buscava respostas, você queria ler, entender, explorar ali aquele ambiente. Então os livros foram, você até fala que foram suas bonecas, né? Seu mar. E a partir daí você continuou lendo até as suas tias chegarem na sua vida, não foi? Sim. E aí, depois que ela chegou na sua vida, como que foi o processo de ir pra escola? Foi um processo, acredito que seja um processo também difícil, né? Porque se em casa tem regras, na escola tem um monte de regras. Conta um pouco pra gente como Nada foi era isso. mais difícil que a casa. A biblioteca era incrível, tinha a regra dela também, de entrar e sair, de usar o banheiro, de manter as coisas sem fazer barulho, era quieta, né? Tinha essa regra aqui, eu estava acostumada com ela. Aí, ler e entender o mundo lendo me fez também entender a realidade das tias de imediato. As tias não sabiam ler. Exato. Faltavam livros naquela casa. Então, até a religião, as coisas que elas acreditavam, também aprendi a respeitar. Inclusive, os preconceitos que tinham com ela. Eu não tinha, porque eu já era uma pessoa, entre aspas, culta para a idade. Era 11, mas já tinha lido muito. Então, era muito aquém de uma criança que não tinha lido, por exemplo. Exato. E aí, na escola, isso também foi muito preponderante para fazer a diferença para eu ser uma excelente aluna. Exato. Só em matemática que sempre fui péssima, porque na biblioteca não tinha ali uma bibliotecária. Vamos fazer um grupo de matemática. Não, era sempre um clube de leitura. Exato. Aí na escola de imediato não fiquei na sala de aula, porque primeiro meus professores não quiseram dar aula para mim, porque eu não tomava banho todos os dias. A tia não conseguia me obrigar a tomar banho diariamente, então eu fedia. E era piolenta. Então chegava na escola, muitos se afastavam, os alunos e os professores. Os poucos que se juntavam para poder conversar e entender o que estava acontecendo comigo foram poucos professores. É a professora de português, principalmente. Não é à toa, é por ela que sou escritora. Pela biblioteca e por ela. Mas ali também, naquele ambiente escolar, eu era tipo um bicho. Uma criança que vai além da desigualdade, além do não ter nada. Era uma criança que veio da rua, de muito tempo na rua. Então, os era olhares, inesperada. julgamento, Total. Aí eu costumo ir às escolas, faço muita palestra em escola, né? E sempre falo com os professores. Quantas luzes tem aqui? Muitas. Bora olhar direito para elas, né? Sim. E aí fazer a diferença? Né? Não é só dar banho. Às vezes é entender a falta do banho e conseguir compreender as outras coisas que faltam, né? Aí as tias em casa era um ambiente super simples, as tias eram domésticas, voltavam tarde do trabalho, a avó e a Alzira doente em casa, o tio viúvo. Era um ambiente simples, mas com horário para as coisas, e as tias sempre
A proteção era o que elas queriam. Elas não queriam que se efetivasse o que todos anunciavam. Então, por isso, elas evitavam até ser agradáveis comigo, porque elas tinham que ser rígidas para que eu entendesse que a minha obrigação era ser perfeita. E aí era complicado isso na época de casa. Mas a escola, aí assim, colocou na igreja, roubei a Bíblia da igreja. Aí então... Não deveria ser crime isso, né? Roubar a Bíblia? É. E não é, né? Que bom! E assim, ela tem 72 livros dentro. Era uma biblioteca. Exato. Mas as tias entenderam que não foi... Era uma boneca que eu queria, né? Eu achava, olha, isso aqui, esse copo. É lindo. Já pensou uma criança de rua vendo agora? Ela vai se encantar por ele. Com certeza. Entendeu? Aí o que ela vai fazer? Não sei, no meu caso, eu peguei e levei para as outras pessoas da rua. A tia não gostava, né? Eu roubava as coisas dela. E assim, aí com o tempo a tia foi entendendo também, e às vezes não, né? E eu fui crescendo, fisicamente falando, né? Sim. E essas duas professoras que conseguiram me ver, me ajudaram muito nisso. Na verdade, 3. Tem a de educação física também, Exato. que me ajudava. Era a professora a Dionir, que é de ciências, a professora Maria de português, e a professora Márcia, acho que era de educação física. Então, tipo, elas eram um pouco de cada mãe. Elas eram um pedacinho de uma mãe que eu fui construindo na cabeça. As tias também são minhas mães. Mas elas são aquelas mães mais rígidas, assim, que hoje são muito, muito maravilhosas, mas que naquela época... Porque, assim, também natural, gente, de novo. Assim como minha madrasta estava ali naquela violência inesperada, minhas tias tinham uma adolescente em casa. Essa adolescente, se ela não tivesse vindo de nenhum lugar, assim, inseguro, ela já seria difícil. Imagina ela vindo desse ambiente, então elas temiam que algo ruim acontecesse. Mas aí eu critico a sociedade, porque elas fizeram todo esse julgamento por conta dos vizinhos e dos meus familiares que diziam que eu não teria jeito. E que, como eu falei, calou a boca deles todo dia. Porque é complicado. A gente vive num ambiente onde, por mais que você tenha uma convicção, mas de tanta galera falar, a gente acaba falando... Se a gente não acredita no que as pessoas estão falando, pelo menos questionar, a gente vai questionar. Será que eles estão certos? Eu pensei nisso muito também. Tanto que não deixava ninguém chegar perto de mim, vai que eu engravidava. Né? Podia ser com a mão, porque não tinha educação sexual, nada disso. Então, tipo, tudo que aconteceu comigo na rua já era errado. Desde casa, tudo errado. Aí as tias dizendo que era pra tomar cuidado, então, tipo, tudo era, eu evitava. Era sempre com um livro na cara, pra ninguém chegar perto de mim. E aí eu também acreditava. E sorte que tem livros que explicam as coisas, gente. Hoje tem internet, que a criança ou adolescente pode pesquisar. Porque se dependesse dos adultos da minha história, eu não saberia nem do que tinha acontecido comigo, nem o que poderia acontecer mais pra frente. Que era um tabu falar sobre isso. Até hoje eles não falam sobre. E eu escrevi um livro, ficou famoso, o livro viralizou, todo mundo sabe. Minha família ainda, às vezes, esses dias conta alguma coisinha. Que nem sobre o vestido que incorporou no meu corpo quando minha madrasta virou o óleo quente. Minhas tias disseram esses dias, nossa, ficou por muito tempo. E elas sabem, ficou por muito tempo no meu corpo. Entendeu? E elas estavam onde? E elas sabem disso, sabe? Então, seu pai era muito... displicente, elas falam com raiva dele, né? Elas, diferente de mim, elas culpam muito o que aconteceu comigo por falta de atenção dele. Elas não estão erradas, vamos entender também. Mas aí elas falam certas coisas que na época não falavam, mas falam hoje, porque sou adulta, sou casada, não moro mais com elas conseguem ter abertura, confiar em mim para poder falar. Né? Hoje elas entendem. Olha que interessante. Até meu irmão, por exemplo, que foi adotado por outra família, aí eu me aproximo dele, a gente ainda conversa sobre, com muito cuidado, com muito cuidado ainda, porque os pais dele nunca falaram nada dos nossos pais para ele. E como você conseguiu encontrar ele? Assim... Porque bebê, né? E muda muito. Então, porque, assim, de certa forma, a família era também ligada à família, era quase uma família só. E, assim, eles afastaram ele de todo mundo também. Não deixava ele ver a avó, as tias, ninguém. E aí ele foi criado com outros irmãos, os pais maravilhosos, muito amado, o Luciano. E hoje é super difícil, ele tenta me acessar e eu consigo ser irmã dele distante. Não consigo ser irmã dele que vai na casa dele tomar café com ele.
Porque desde o começo ainda, pra você ter uma ideia, ele nunca tinha visto foto da minha mãe. Ele foi ver quando se aproximou de mim. E aí meu marido fala, você tem noção que você apresentou sua mãe pro seu irmão? Eu falei, tenho. Né? Porque foi tão bonito. Quando o meu pai se perguntou, meu pai morreu. E ele morreu, inclusive o Colo Invisível começa contando a história do meu reencontro com ele. Mas eu já era casada, eu já tinha minha outra vida, já estava montando a minha história nova. E aí encontrei meu pai. Do nada, assim, no Natal, ganhei de presente uma pessoa passando, vi que era alguém da minha infância, até consegui chegar no lugar que ele estava, e ele viveu pouco tempo depois desse encontro. E levei meu irmão para ele também, meu irmão mais novo, rever. E olha como as famílias fazem. Meu irmão a vida inteira ouviu que meu pai abandonou ele. E meu pai nunca abandonou ele, nem a mim. Meu pai se abandonou primeiro. E eu acho que o maior ato de amor que meu irmão pode receber foi meu pai entregar ele para outra pessoa cuidar. Vai saber o que teria acontecido com ele também. Sim. Dá para saber o que aconteceu comigo. Aí meu irmão também fala assim, nossa, eu não teria sobrevivido a tudo que você viveu. Eu falo, sim, porque você era meu irmão. Você é meu irmão. Exato. Ele fala, não, mas eu sou homem. É diferente também, né? Porque a menina tem essa força que vocês enxergam em mim. Mas, pensa, até hoje tem coisas que ele não sabe. E ele nunca vai ter coragem de perguntar. Aí eu escrevi um livro para responder as dores dele. Entende? E as minhas. Primeiro, depois atender as pessoas que nem eu falei no albergue. E aí todas as pessoas que querem entender um pouco mais sobre família, acho importante poderem saber a origem de cada coisa. Mas falta diálogo nas outras e na minha faltou. Eu costumo dizer que vou escrever um livro novo que chama Diálogos. Porque a minha, aconteceu tudo o que aconteceu e cada um conta de um jeito. Eu resolvi contar o meu lado. Né? E só eu consigo fazer isso. Exato. Então, aí eu conquistei o respeito deles. Porque quando eu fiz isso, eles viram o que aconteceu comigo. E aí, hoje, até as pessoas que diziam que eu não seria ninguém, que eu seria um bicho para aprender a comer, porque no primeiro domingo que a gente foi comer junto, minha tia chamou os familiares. Eles disseram que eu nunca seria nada, porque eu não conseguia comer com os talheres. Essas pessoas que fizeram isso, hoje, dizem que eu sou o orgulho da família. Porque elas também entenderam que o olhar que elas tinham não era o verdadeiro. Elas passaram a ter isso depois. Mas precisou que eu pudesse mostrar a elas também. Se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse me fechado, ou tivesse tentado colocar uma pedra e esconder isso de todo mundo, que eu até tentei fazer, elas jamais conseguiriam me enxergar da forma que sou. E aí, a partir desse momento, elas passaram a me julgar menos. Mas também, claro, uma pessoa já bem-sucedida, uma pessoa distante, mas sempre eu sou o oposto do que eles viam, né? Eu sou colorida, não sou cinza na rua mais. Eu sou, na cabeça de todo mundo, bem-sucedida. Comparado ao que eu vivi, eu sou mesmo. E não tem nem como descrever. Né? Mas quais são os valores que as pessoas precisam enxergar? Eu poderia tocar minha vida, não mexer nessa história, não expor as outras pessoas, porque eu exponho, de certa forma, algumas pessoas, por exemplo, mas sempre com muito cuidado. Não precisava contar os abusos que eu recebi. Eu podia fingir que isso não aconteceu comigo. Mas cada vez que eu falo mais, eu falo e falo sobre. Porque eu vejo isso nas outras famílias. E não precisa ser uma família onde as outras estão na rua. É a família dentro da própria casa mesmo que eu enxergo as mesmas coisas. Então, esse diálogo que faltou e esse diálogo que ainda falta, eu provoco. Exato. Né? E eu exploro sobre, eu estudo sobre, porque esse vínculo com a biblioteca me transformou a ser a pessoa que sou, curiosa, né? Estudiosa. E isso é bonito, porque meu irmão mais novo estuda na pós-graduação agora, e ele fala, nossa, tudo ele quer me mostrar, porque a forma dele se conectar comigo é pelo conhecimento, porque pela família ele não consegue fazer isso. Porque se ele tocar no assunto, Lu, sobre, minha mãe, sua mãe, nossa mãe, meu pai, eu não consigo. E é engraçado, eu consigo fazer isso com as outras pessoas, com ele eu não consigo ainda. Aí ele vem e faz assim, tal livro você leu? É a forma que ele tem de me acessar. Sim. E eu me preocupo com ele também, com a família dele, com a esposa dele, com o meu sobrinho. Mas eu não consigo, porque tiraram isso da gente. Entendeu? Isso não se restaura mais de uma forma como antes. Não sei se vocês têm irmãos, mas nem todos são amigos, sem dúvida. Mas a gente sempre imaginava que era. E eu sempre imaginei que eu queria brincar com ele. Eu nunca consegui brincar com ele. E com o mais velho também, as drogas o afastaram de mim, porque eu tinha tanto medo que eu mesmo perto dele,
E foi o que eu sempre quis por perto, mas hoje em dia também não convivo tanto, porque me dói demais ver ele com a dependência que tem e falar sobre, porque ainda sempre volta. E assim, eu ainda escolho o que falar, sabe? Sim. Eu ainda decido sobre o que falar. E quando me perguntam, nem tudo eu respondo. Mas entre eles ainda existe curiosidades que acho que eu vou dar resposta. E eu sou a pessoa que não tem essa resposta. Porque eu vivi longe de tudo, né? Exato. Você falou que você hoje é uma pessoa colorida, você não é uma pessoa mais invisível, não é uma pessoa mais cinza da rua. Mas quando foi que você, esse ponto de desconstrução, desconstruiu a invisibilidade para começar a ser uma pessoa que é vista, ser uma pessoa que é expressiva, que as pessoas começam a notar? Quando foi esse ponto de desconstrução na sua vida? Eu tive que me esforçar muito. Na rua mesmo, eu já comecei a entender que eu que seria a pessoa responsável por fazer essa diferença, que ninguém faria por mim. E aí eu percebi, lendo os jornais mesmo, todo dia, vendo o que não queria que acontecesse comigo. E depois lendo, foi isso que fez diferença. E aí eu comecei a expressar isso para os outros. Então, quando alguém se aproximava, eu recitava poesia, eu falava sobre a notícia do dia, eu sempre tentei ser interessante. E assim, não foi forçado também, né? Nunca forcei querer ser além do que sou e querer mostrar mais do que tinha ou era. E eu sempre quis... sempre falando sobre o que me encanta. Que aí eu me aproximava de quem talvez entendesse daquilo e quisesse chegar perto, que sonhasse com a mesma coisa. Então eu fui me comunicando bem. E assim, mesmo suja ainda. Ainda era, quando eu cresci, me comunicando. Depois, trabalhando, porque no trabalho eu fui sempre intraempreendedora. Então, eu sempre fui muito dedicada. E aí, as pessoas também percebiam que o que mais chamava atenção em mim não era a minha história, era a minha essência. E aí, eu entendi isso. Quando eu entendi, eu continuo fazendo a mesma coisa. E aí, eu simplesmente tinha decidido seguir a vida e não olhar mais para trás e fazer isso. Ser sempre a pessoa que talvez... A pessoa frágil, a pessoa errada mesmo, falha, humana, como todos os outros. Mas eu não tinha o direito de ser tanto. Então, eu tinha que ser melhor em algumas coisas. Certo. Eu percebi cedo isso. E foi assim, fui chamando atenção. Então, na empresa, eu já era uma excelente funcionária. Na escola, na faculdade, eu era uma excelente aluna. Não era chata. Era simplesmente excelente porque queria ser, mas nunca se diferenciando do outro, achando melhor que o outro. Nunca me achei melhor. Você tinha que dar o seu melhor. Mas eu também tenho uma coisa, que eu nunca me senti pior. Entende? Então, quando eu não me sinto pior, eu me torno igual, eu posso estar em qualquer ambiente já. Então, me torno colorida já. Porque aí eu sou uma pessoa interessante. Por quem achar, não na maldade mais, né? Por alguém que acha que talvez eu seja uma pessoa adequada para estar perto dela. E foi assim, aí nas empresas que trabalhei. Depois, quando eu me casei e formei minha família, nós montamos a nossa empresa e fui aparecendo, porque aí as pessoas se interessam. Sim. Se você conquista as coisas, né? As pessoas querem conquistar as coisas. E aí elas imaginam que talvez chegando perto de quem conquiste, seja mais fácil conquistar também, né? E aí tem os interesseiros e os interessados. E aí a gente vai se desvencilhando de pessoas assim. Tem quem não me viu e que hoje nem acredita. Num comércio meu que eu tinha, a gente trabalhando, uma mulher entrou e falou, nossa. Aí ela fez assim, eu fiz, sou eu. É você? Sim, era uma menina da infância. Você tá viva? Eu falei, tô. Nossa, você trabalha aqui? Eu falei, sim, trabalho aqui. Ela, nossa, preciso falar pra minha mãe que você tá viva. Porque ela via a situação que eu cresci. E depois, quando ela descobriu que o negócio era meu, ela falou, impossível isso. Só que, tipo, não era impossível. Não importa de onde você vem. Possível estar na cabeça dos outros, né? E assim, mas aí foi gostoso, sabe? Falar, sim, é meu. Eu não sou dessas que ficam... Eu detesto esse negócio assim. As pessoas dizem, sai muito no jornal. Ex-moradora de rua, empresária hoje. Eu sou mesmo, mas não é isso. As minhas ações de hoje não estão voltadas aos negócios, às coisas que a gente tem. Ou que a gente perde. Porque quando a gente empreende, a gente fale também, ninguém vê. Mas é o chamar a atenção, talvez, de fazer você olhar para mim agora. Né? E por que você está me olhando?
É por quê? Porque você tá me respeitando. Sim. E não é pelo que eu tenho, é por quem eu me tornei. E assim, independente do que aconteceu comigo. E aí outras pessoas maravilhosas me abraçam sempre, dizem que é porque eu tinha uma missão. E essa missão está se dando agora. Cada um conta uma coisa. Mas tudo isso me enriquece hoje para fazer o que eu faço. Que qual é o meu trabalho hoje, né? É ser, sim, empresária, é ter uma editora, um negócio. Mas, além disso, é ser escritora? Sim, é escrever, é viver disso. O meu propósito é estar nos lugares e mostrando para as pessoas, principalmente crianças e adolescentes, os seus direitos, o que não pode ser violado e as formas que elas podem de se inspirar. E não exatamente em mim. Eu mostro outras opções de inspiração. E a literatura é isso, né? O direito à literatura, o direito e a literatura, a educação, todos os clichês que ninguém acredita mais e que eu acredito, uma biblioteca. As pessoas nem sabem o que é mais. Daqui a pouco a pessoa não vai saber o que significa a palavra biblioteca. E ela é tão plural, é tão viva, as bibliotecas públicas precisam desse olhar. E aí é essa questão é isso o colorido, né? Eu percebo a diferença, sem dúvidas, de como me olhavam e como me olham hoje. Eu sei a diferença. Eu sinto e eu estranho ainda. É porque eu acho que as pessoas, primeiro, elas pensam que você precisa ter. Sempre. Pra depois ser, né? Sim. É claro que o ter ajuda a você ter segurança, né? Então, se você tem um trabalho, é importantíssimo ter uma renda. Tem que ter. Sim. Se você é órfão e não tem ninguém, tem que ter política pública para te prover. Você precisa ter. Não está errado em ter. Nenhum erro aí. Nenhum, Eu nunca, nenhum. Mas, assim, a busca, a sede, a ansiedade pela busca talvez do ter, né? E tudo bem se você ainda continuar essa busca, mas a partir do momento que você faz isso, desprezando os outros e não enxergando os outros, que é o que acontece, aí sim você precisa refletir sobre. Uma sociedade inteira precisa, porque está todo mundo na pressa de não olhar o outro. Exato. E nem o outro que está perto. Dentro de casa mesmo, as pessoas não olham para a própria família. Depois, nos ambientes de trabalho, as pessoas não entendem o outro. Ficam ali sempre querendo ultrapassar, concorrer ou julgar. E, às vezes, o amigo que está ali, você nem sabe a história dela. Exato. Então, eu falo muito sobre isso. Porque eu sempre digo, né, que olhar não significa ver, né? Exato. Sem interesse não se enxerga. É o que a gente estava falando, o que a Aline acabou de dizer. Eu acho que não tem problema algum você ter. Você precisa ter, realmente. Tem que ter. Mas o problema é na inversão da ordem. Se a pessoa quer ter primeiro para depois ser. Mas, muito pelo contrário, seja primeiro, né? Acredito que cada pessoa é um livro. Conheça, né? Exato. Aprenda, tenha eu acho que a partir do momento que você se abre para o aprendizado, e ele pode vir como eu gosto dos livros, por exemplo, eu não assisti TV, então eu não tenho o hábito muito do YouTube, por exemplo, porque eu ainda hoje tenho alguns vídeos que me ensinam, mas a leitura me faz entender mais as coisas ainda. Mas isso era da minha época. Hoje as crianças já nascem com o celular na mão e já compreendem. Então, qual é a forma de aprender? Sempre vai ser a troca. Porque você tem um livro, sim, mas depois você fala sobre ele, né? Você aprende na escola, de todas as formas, no colégio, na faculdade, ou em nada disso. Eu conheço pessoas que não sabem ler e conseguem passar uma sabedoria absurda porque elas se propõem a aprender e a ensinar com humildade, né? Então, eu me abri para isso. O conhecimento, ele realmente faz a gente esclarecer o mundo que está, a entender o que você quer para esse mundo, não só para você, mas para os outros. Vai continuar desse jeito? Não, a gente vai lutar para que não seja mais assim. Vamos mostrar, por exemplo, que o preconceito ele vai simplesmente sempre travar o caminho de alguém, não vai ajudar em nada. Para que você vai continuar fazendo isso? E tudo bem, está estruturado ali, então tenta entender que aquilo não é mais certo, é inaceitável. E entre outras coisas, né? Violência, principalmente, que é o tema que eu mais abordo, é inaceitável, já chega. E todo mundo sabe, todo mundo sempre soube que. Só que as pessoas, como eu falei, tendem a não falar sobre. Mas já tem noção que também ninguém vai mais aceitar. E vai, conhecimento faz isso. Eu acho que exatamente, o conhecimento ele liberta muitas coisas, né? Óbvio, vai também da personalidade, do caráter do ser humano, né? Que depois vai construindo e usa
pro que ele acha que é devido, né? Nossa, que história. Eu falo pra caramba, lembra? Eu falei. Lu, se você tivesse que deixar uma mensagem pra todo mundo, assim, pra 8 bilhões, toda a população mundial, qual que é essa mensagem que você deixaria pra essas pessoas? Vai chegar pra todo mundo de alguma forma, banner, anúncio no Instagram, de alguma forma. Qual que seria essa mensagem que você deixaria pra essas pessoas? Vamos tentar colocar na biblioteca também, tá? Não, a mensagem que eu sempre acreditei é que você tem que olhar além do espelho, você tem que ir além disso. E tem que enxergar o outro, tem que entender. Você vai para o mundo todo, então entender o que acontece para você recepcionar o outro, para você abraçar o outro, dar colo para o outro. Uhum. Você precisa, sim, se preparar, tá ciente de que você tem que se cuidar para cuidar do outro. Não tem nenhuma graça viver no mundo sem compartilhar, sem entender um caminho que você está no coletivo. É isso. Assim, ó, você vê muitos refugiados, né? Essa semana eu trabalho muito com as pessoas em situação de rua e também agora com migrantes e refugiados, com crianças em situação de rua, com crianças no socioeducação, crianças que estão em conflito com a lei, crianças e adolescentes em conflito com a lei. E aí você imagina, essas pessoas, elas estão além de você? Não. Você vai generalizar e dizer, essas pessoas não fazem parte do meu mundo? Não. Pelo contrário, são tão humanos quanto, sujeitos de direito da mesma forma que você. Exato. E a mensagem é, do mesmo jeito que eu saí da rua e estou aqui, eu posso sair daqui e parar na rua. Vocês também. Maravilha. Né? Maravilha. Não é uma exclusividade do pobre. Não. É claro que a desigualdade agrava, sem dúvidas, no mundo todo. Então, o mundo precisa, sim, pensar em reconsiderar, em contribuir com as rendas, em ajudar quem precisa. A gente tem que sempre entender, parar com essa cultura de doação, ser só doação no sentido de esmola, de que vou ajudar e pronto, fiz minha parte. Ai, se você não fizer o que tem que fazer... Ou o que eu mais ouço, Lu, o que fazer para a pessoa que está na rua? Sorria para ela. Não só para que está na rua, para que está na sua frente. Só isso. Ah, mas o que eu devo fazer? E se eu entregar alguma coisa e for usar droga? Problema da pessoa. Se você vai se preocupar com isso, é a sua intenção? É ajudar, é mudar a vida de alguém? Pense como fazer isso. Não se sentir superior, dizendo que a pessoa já está fazendo diferente. Eu vejo pessoas que estão em ambientes que são de atendimento às pessoas vulneráveis, mas que não têm vocação. E aí as pessoas estão naquele ambiente sempre dizendo como se estivessem falando de um outro tipo de ser vivo. E não é outro tipo de ser vivo. É simplesmente humano. E justamente por essa humanidade nos igualar, ela também permite que pessoas que se acham superiores possam cair. E tem que entender que ela, a partir do momento que se tem essa humildade, que ao cair, ou elas mesmas, ou alguém que ame, né? Quando pensa na Cracolândia, eles estão lá atrapalhando. Quantos amores dos outros estão lá? Quantas pessoas que poderia ter um outro rumo? Quem que vai fazer a diferença? Saúde pública, Estado, família deles, tudo. Porque as pessoas precisam sair daqui dessa região e voltar para o lugar delas. Xenofobia absurda. Preconceito com as pessoas de todas as formas. Isso só faz cristalizar o abandono e a consequência. A rua é a consequência. Ela nunca é o início. Nunca. Maravilha. Fala do seu livro pra gente. Falei o tempo todo dele, né? Fala, agora mostra pra câmera aqui. Ó, assim, ó. Colo invisível, porque eu acho que as pessoas precisam ter colo. Exato. E assim, eu tive que inventar o meu para poder oferecer para as pessoas. Eu faço isso todos os dias, Igor, é lindo. Eu tenho vivido experiências fantásticas que o livro me leva para o mundo todo. E aí, assim, um livro chegar primeiro... Sim. Não sou eu, é ele, é a mensagem dele. Assim como os autores daquela biblioteca fizeram diferença na minha vida. Meus grandes amigos, os autores, as suas histórias. Né? É mais uma história. É uma história de uma menina, né? A minha história, escrita em autoficção, costurada com a literatura, com tudo que eu tanto amo. Sim. E um romance, conta a minha história
na rua, fora dela, conta sobre o meu casamento, sobre a minha filha, sobre a minha família e sobre o que eu desejo para o mundo. E é só o primeiro, já estou escrevendo o segundo, tenho muitos livros aí para publicar, meus e dos outros também, né? Maravilha. Tá aqui. Muito bom. E deixa pra galera também as suas redes sociais, da editora também, se tiver. Sim. Pode ficar à vontade. Agora é só o momento de fazer o jabá, fazer a propaganda. Bora lá. Primeiro podem ler o Colo Invisível, que eu recomendo. E outros livros também, por favor, leiam tudo o que quiserem, leiam o que tiverem harmonia, o que amarem, não só o que é imposto, mas leiam. Segundo, eu tenho uma editora, então publiquem. Vou falar, chama Format Editora. Essa editora começou com uma xerox do lado de uma faculdade há 20 anos. Nossa. Então, eu e meu marido e minha filha, a gente administra uma editora hoje que mostra não só minha história, mas história de outras pessoas, ficção, não ficção. Então, só consultar a Format Editora que vai estar lá. Já entenderam que é administrada por quem ama realmente o que faz. Exato. Tem ligação, né? Minhas redes sociais no Instagram é o Lu Vignoli Miller, é o Vignoli Muller, Lu Vignoli Miller. Tem na internet, você joga o meu nome, tem muita coisa legal, tem os TEDs que eu participei, tem entrevistas, podcast como esse, lindo agora, tem documentários e logo o Colo Invisível vai estar nas telonas também, então a gente tem muita coisa linda acontecendo em volta disso tudo, mas nada é mais lindo do que ser lida. Do que alguém ler, chegar e contar que palavra gostou, qual capítulo gostou, por que gostou. E mais lindo ainda é o livro ser adotado nas escolas, trabalhado pelos professores, pelos educadores e chegar nos pais. Tem escolas que tiraram, por exemplo, o dia da mãe, o dia do pai, né, das mães, e colocou o dia do colo, em homenagem ao meu livro. Porque hoje a gente nem todo mundo tem pai e mãe, principalmente depois de uma pandemia, muitos cuidadores, pais, uma legião de órfãos vem por aí, a gente tem que saber lidar com isso. Eu não quero luz abandonadas. Então, tenho feito minha parte. E é lindo, porque tem muita coisa legal vindo aí. E é só o começo, porque eu tive a honra de ganhar uma biblioteca com meu nome, dentro de um centro de socioeducação. Fui escolhida para a Academia Guarulhense de Letras. Então, várias coisas lindas voltadas à literatura. Tem um trabalho lindo voltado, junto com a Justiça Federal, para as pessoas em situação de rua, né? Então, para refugiados. E, assim, quais os valores que eu tô... Tá vendo? O que eu gosto? É sempre conectado em fazer a diferença. E o meu trabalho, ele é escrever, palestrar, editar livros, né? E simplesmente amar as pessoas por aí, pelo caminho. É o que eu tenho feito. Que maravilha. E aí eu ganho muito colo com isso, né? Muitos abraços, muitos sorrisos, que Deus te abençoe. Eu ouço todo dia, acho que é por isso que eu tô aqui, né? Porque eu sou ainda criança carente. Ainda sinto falta da minha mãe, sinto a falta do meu pai. Sou uma pessoa realizada profissionalmente e ainda tenho muito o que fazer. Tenho uma família lindíssima, né? Meu marido, minha filha, Jenny, a mãe dele, que foi uma grande mãe para mim, que faleceu e que eu levo comigo como um presente que eu ganhei. E os amigos que vêm fazendo nesse caminho, né? Que estão bem-vindos também ao meu coração, porque eu sou uma pessoa bem aberta a receber carinho e repassar também. Perfeito. É isso. Né? Lu, pra gente finalizar, pode falar. Finaliza primeiro que depois eu falo. Pra gente finalizar, fala uma palavra pra galera comentar aqui embaixo. Uma palavra? Se assistiu até o final, a pessoa tem que comentar uma palavra. Colo, muito bom. Perfeito. Então, se você assistiu esse podcast até aqui, comente aqui embaixo colo e mande para outras pessoas essa história maravilhosa para compartilhar, para também impactar a vida das outras pessoas. E não se esqueça de estender o seu colo para várias outras pessoas que precisam. Que lindo. Lu, muito obrigada, de verdade mesmo. Sua história, ela tocou aqui, de verdade. Tive que dar uma segurada. Eu até tava falando com o Igor na hora que a gente tava, eu falei, nossa, essa história aí, eu não sei se eu vou conseguir me segurar. Eu me segurei bem, sabia? Então, tranquila. Obrigada, inclusive, por compartilhar, por toda a coragem que você teve em toda a sua vida. E se você não tivesse feito isso, certamente outras pessoas não teriam
tido a mesma coragem que você teve. Porque eu acredito que quando a gente compartilha as nossas histórias, elas acabam impactando a vida de outras pessoas e que precisam, inclusive. Né? E que precisava exatamente do colo que não está tendo dentro de casa, que não está tendo ao redor dela. E você fez isso brilhantemente. Obrigada. Eu agradeço. E é bem legal saber disso, né? E cada dia eu ouço mesmo. Tem que ver, gente, as coisas que eu leio, que me mandam no direct das redes sociais, que me falam quando eu termino uma palestra, pode ter muita gente. Eu espero, cada um, eles me abraçam, falam no meu ouvido e dizem... o que eu vivi não é exclusividade minha. E o que eu vivo também não. Então, tudo que eu passei, de certa forma, um pouco de uma mulher brasileira ou dos brasileiros também aconteceu. E, assim, tem um grande amigo jornalista que diz que minha história é de TV aberta. E que eu não falo só da rua. E eu falo de família. Todos nós viemos de uma. Sim. Eu falo de luta, de busca, de fé e de coragem. E, assim, é lindo saber que o que eu fiz não foi em vão. E que ainda é só o começo. E todos os dias eu tenho essa certeza. Cada vez mais tenho essa certeza que a minha fala, ela se propaga de uma forma diferente. E também parte disso se dá porque não é técnico. É real. É porque sou eu mesma. Então acabo falando toda atrapalhada mesmo. E as pessoas se conectam com isso. Sim. E aí, assim, quanto mais natural for, vai ser sempre eu ali. Sempre a mesma menina que acreditou que não foi certo o que aconteceu, mas também não foi exclusivo. Então, bora entender de verdade que se você se machucou, você não precisa repassar essa dor. O ciclo tem que ser quebrado. E o ciclo de várias coisas, né? Não só da violência, como eu cito sempre, mas entender que tudo bem, passou, ok. Fecha a porta, trabalha isso, perdoa. Porque se você não perdoar, você não tem paz. E aí você pode se afastar, mas perdoar. Porque aí você aqui se torna leve. E essa leveza te faz abrir a porta certa, onde você quer seguir. E assim, não te faz bem, se afasta também. Eu não desejo mal para ninguém, mas só convivo com quem eu quero por perto. Perfeito. Melhor coisa. Perfeito, Lu, perfeito. Gente, não esquece de seguir a Lu nas redes sociais. Também siga a gente lá, @podedesconstruir. E a.Line Brito. E o meu, igor.souza.ufc no Instagram. Tá bom? Esse foi o nosso Pode Desconstruir. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.